Você realmente achava que conhecia todos os mistérios por trás de A Múmia, o sucesso estrondoso de 1999? Prepare-se para desenterrar a verdade. Por trás da aventura épica, das tempestades de areia digitais e do caos dos mortos-vivos, esconde-se um pesadelo de filmagem. Um set de gravação turbulento, repleto de perigo real, acidentes chocantes e segredos de bastidores que os estúdios de Hollywood tentaram a todo custo sepultar sob o silêncio. O que revelamos hoje é um dossiê que vai muito além dos extras no Blu-ray. É a prova de que a vida imitou a arte de uma maneira perigosamente literal, transformando a produção em uma verdadeira luta pela sobrevivência. Estes fatos contados aqui em primeira mão vão mudar para sempre a forma como você enxerga a jornada de Rick O'Connell e Evelyn Carnahan. A adrenalina que sentimos ao assistir ao filme era, muitas vezes, pura realidade para os atores. O protagonista, Brendan Fraser, viveu um momento de terror que beirou a fatalidade, uma cena que Hollywood não gosta de admitir. Durante a gravação de uma sequência crucial, Fraser foi literalmente estrangulado até a inconsciência. Os produtores se viram obrigados a reanimar o ator no local, uma pausa assustadora que paralisou a todos. A linha entre a ficção e a asfixia foi tragicamente cruzada. E o drama não parou em Fraser. Sua colega de cena, a talentosa Rachel Weisz, enfrentou um terror de roer unhas quando ratos vivos foram lançados em sua direção durante a filmagem. Não era truque de câmera. E quanto aos escaravelhos devoradores de carne, um dos elementos mais icônicos e perturbadores do filme? Pois bem, alguns deles não eram de mentira. A produção misturou o falso e o real, aumentando o risco e a tensão de uma forma que desafiava os limites da segurança. Desde acrobacias que quase se tornaram fatais, até a curiosa revelação de que os camelos ganhavam um salário maior que o dos figurantes, os bastidores de A Múmia se transformaram em um campo minado de percalços. O projeto que deu origem a A Múmia de 1999 começou de forma radicalmente diferente. Originalmente, a Universal Pictures planejava um renascimento do cinema de terror puro e cru. Em 1987, eles recrutaram a lenda, George Romero, o mestre de A Noite dos Mortos-Vivos, para escrever e dirigir uma versão de terror gore, com baixo orçamento e no estilo Exterminador do Futuro. A trama de Romero envolveria antigos orbes da morte e maldições tão intensas que eram capazes de derreter corpos humanos. No entanto, a ousadia foi considerada violenta demais, e o projeto foi arquivado, ficando preso por anos no famigerado inferno do desenvolvimento. A sorte só mudou em 1997, quando Stephen Sommers propôs uma reviravolta genial: esquecer o terror pesado e apostar na aventura romântica com um toque de horror e o espírito contagiante de Indiana Jones. Funcionou como uma mágica. O estúdio finalmente deu a luz verde. Mas a jornada do roteiro não foi fácil. A ideia de Sommers, uma fusão entre a ação de Indy e o horror milenar, foi rejeitada por praticamente todos os grandes estúdios de Hollywood. Warner Bros., Paramount e até mesmo a Disney disseram não. A crítica era unânime. Muito caro, muito estranho e arriscado demais. Afinal, filmes de monstros não eram aposta segura na época. Felizmente, a Universal, detentora do legado do clássico de 1932, enxergou o potencial estrondoso. A aposta foi alta, $80 milhões de orçamento. O resultado? Um estrondo de sucesso. O filme arrecadou mais de $400 milhões no mundo todo, criando uma franquia que ecoa até hoje. Apesar de a história se passar no Egito, a produção foi transferida para o Marrocos, próximo a Erfoud e Ouarzazate, locações clássicas de deserto. O que se seguiu foi um verdadeiro inferno na terra. As tempestades de areia eram incessantes. Elas causaram atrasos monumentais, destruíram os elaborados cenários e até derrubaram parte da estrutura do set.
Uma tempestade em particular foi tão violenta que enterrou andaimes e equipamentos de luz sob metros de areia, forçando a paralisação das filmagens por 2 dias inteiros. O calor era insuportável, ultrapassando facilmente os 50 graus Celsius. Muitos membros da equipe sofreram com insolação e desidratação severa. O perigo vinha também do chão. A equipe enfrentou ataques de escorpiões e cobras venenosas. Pelo menos 3 pessoas tiveram que ser evacuadas de helicóptero para o hospital durante os 3 meses de gravação. A areia invadia tudo. A comida servida sob tendas improvisadas virou uma piada recorrente. Os técnicos brincavam que a salada crocante nunca tinha sido tão literal. O elenco comeu areia por semanas. Brendan Fraser chegou a declarar que seus lanches tinham gosto de praia, enquanto Rachel Weisz ironizou que seu chá tinha mais textura do que sabor. O icônico Livro dos Mortos, feito de resina leve para parecer couro antigo, provou ser altamente inflamável. Durante uma cena que envolvia tochas acesas nos estúdios Shepperton, um dublê derrubou acidentalmente um pano em chamas perigosamente perto do adereço. Em segundos, o calor fez a borda do livro pegar fogo. A equipe correu com extintores, paralisando a filmagem. O susto foi grande e, embora os danos tenham sido mínimos, o incidente forçou o inspetor de incêndios a impor regras de segurança muito mais rígidas. A cereja no bolo da tensão veio na forma de segurança. Devido às locações remotas e, na época, politicamente instáveis do Saara, a Universal Studios tomou uma medida drástica. Contratou apólices de seguro contra sequestro e resgate para todo o elenco principal. A surrealidade era tanta que Brendan Fraser só soube do fato após o fim das filmagens. A propósito, nós te asseguramos contra sequestro, teriam-lhe dito. Seu colega, Oded Fehr, revelou que sua apólice valia menos de $35 mil, e ele levou na esportiva, brincando que era um valor menor do que o seguro dos camelos. A extrema precaução incluía comboios com guardas armados, acompanhando o elenco e briefings de segurança obrigatórios antes de cada deslocamento. A Múmia não foi apenas um filme. Foi uma operação de risco que exigiu coragem e resiliência de todos os envolvidos, provando que, às vezes, a maior aventura está nos bastidores. O clima de aventura, mistério e maldição egípcia de A Múmia de 1999 parece ter transbordado para os bastidores, transformando a produção em uma série de incidentes que, de tão inacreditáveis, pareciam coisa de filme de terror e não de aventura. Se na primeira parte revelamos os perigos da areia e a briga por orçamento, agora mergulhamos nos eventos mais chocantes. A crueldade do diretor, a dedicação que custou a saúde de um ator e os fenômenos naturais que abalaram a produção. O diretor Stephen Sommers, um fã incondicional dos clássicos monstros da Universal, tinha um método de trabalho ousado, para não dizer cruel, surpreender os atores com o inesperado para capturar reações genuínas. Isso ficou dolorosamente claro durante a sequência do sacrifício na Câmara dos Escaravelhos. A atriz Rachel Weisz foi pega de surpresa em um momento crucial que não estava no roteiro original. Sem qualquer aviso prévio, ratos vivos foram introduzidos no set e deixados para caminhar sobre ela. Simplesmente trouxeram e soltaram para andarem em cima de mim, ela relembrou, com um misto de horror e resignação. Não estava no roteiro. Steve adicionou isso no mesmo dia. Além dos roedores, a produção usou gafanhotos reais em outras cenas. Alguns desses insetos foram ligeiramente sedados e, pasmem, até colados nos atores e cenários para as tomadas em close-up. Os responsáveis pelos animais estavam presentes para garantir a segurança, mas isso não impediu o mal-estar geral de uma equipe que se via cada vez mais lidando com o real em um filme que deveria ser fantasia. O charme destemido de Rick O'Connell não era truque de câmera. Brendan Fraser fez quase todas as suas próprias acrobacias. Duelos de espada, quedas perigosas, perseguições de camelo e combates corpo a corpo. A entrega do ator foi total e implacável.
O compromisso de Fraser, no entanto, veio com um preço altíssimo. Anos depois, ele revelou o custo físico devastador do acúmulo de filmes de ação, especialmente A Múmia. O desgaste resultou em lesões sérias na coluna, uma prótese parcial no joelho e até danos nas cordas vocais. Passei 7 anos entrando e saindo de hospitais, ele revelou à revista GQ em 2018. Apesar da dor crônica e do longo período de recuperação, Fraser sempre fez questão de reafirmar o orgulho que sente por ter oferecido ao público uma verdadeira sensação de aventura. O incidente mais aterrorizante foi o que quase o matou. Em uma das cenas mais tensas, a do enforcamento, Fraser insistiu em fazer a tomada sem um dublê. Durante a gravação, o mecanismo de segurança falhou. A corda apertou demais, cortando o fluxo de oxigênio. O ator perdeu a consciência por quase 20 segundos antes que a equipe percebesse que ele não estava mais reagindo. Seus colegas correram para socorrê-lo enquanto os paramédicos entravam em ação. Stephen Sommers admitiu ter ficado pálido como um fantasma quando Fraser finalmente despertou. Com um sorriso nervoso, o ator relembrou no The Kelly Clarkson Show: "Fui morto por 18 segundos." O mais inacreditável é que as filmagens dessa tomada ainda existem e, por pouco, foram usadas na versão final do filme. A maldição de Imhotep parecia seguir a equipe onde quer que fossem, manifestando-se de formas geológicas e misteriosas. Durante as viagens de pesquisa no Egito, a equipe visitou túmulos antigos para buscar autenticidade. Em um local particularmente instável, no oásis de Dakhla, um assistente de produção pisou em falso. A vibração foi o suficiente para que parte de uma parede de arenito se rachasse e desmoronasse, caindo perigosamente perto do grupo. O susto foi imenso e o incidente forçou a Universal a restringir futuras explorações e optar por construir réplicas perfeitas em estúdio. Enquanto gravavam as cenas internas dos túmulos nos estúdios Shepperton, na Inglaterra, a produção foi interrompida por um terremoto real de magnitude 3,6 em 22 de setembro de 1998, um dos mais fortes registrados no sul da Inglaterra naquela década. A sacudida moveu luzes, câmeras e cenários em plena gravação. Fraser, sempre com bom humor, brincou que parecia que Imhotep tinha chegado à Inglaterra. Apesar de não haver feridos, a equipe parou para inspeções estruturais, encarando o evento como uma coincidência assustadora dada a temática de maldição do filme. Até mesmo o som que aterrorizou o público tem uma história complexa. Para criar o icônico rugido de Imhotep, o designer de som, Leslie Schatz, buscou algo que fosse antigo, poderoso e visceral. O resultado final é uma engenhosa e perturbadora combinação. O rugido de um leão, pela força, o rosnado de um tigre, pelo corte, o sibilar de um crocodilo, pela textura, e, pasmem, até um lamento de camelo em câmera lenta, para dar profundidade. Apesar de toda a atenção, Sommers fez questão de rechear o filme com homenagens discretas e carinhosas ao cinema clássico. Imhotep e Karloff. A primeira aparição completa da múmia Imhotep é uma recriação fiel, na iluminação e na pose, da entrada de Boris Karloff na versão original de 1932. O grito Wilhelm, o famoso Wilhelm Scream, um efeito sonoro clássico do cinema, é ouvido quando um dos exploradores americanos é atirado de um penhasco. O baú sagrado. O livro dos mortos é guardado em um baú com escaravelhos sagrados, uma clara referência ao que aparece em A Mumia's Hand, 1940. Figurinos vintage. Sommers chegou a vestir alguns figurantes com trajes que imitavam os cultistas dos filmes da Universal dos anos 30. A Múmia não é apenas uma obra-prima da aventura. É um testemunho do esforço, do perigo e da dedicação extrema que transformou uma visão rejeitada em um sucesso de bilheteria global, quase custando a vida de seu herói no processo.
Chegamos à última parte do nosso dossiê sobre os bastidores infernais de A Múmia, 1999. Depois de cobrir acidentes quase fatais e o calor brutal do Saara, revelamos agora as superstições que paralisaram a equipe, o inusitado salário do camelo e o momento emocionante que selou a lenda de Brendan Fraser. A aventura de Rick O'Connell foi, de fato, uma odisseia. Uma epopeia de risadas nervosas, picadas venenosas e uma dedicação que beirou a loucura. O filme não apenas conquistou o público, mas também deixou uma marca indelével e, por vezes, dolorosa em todos que estiveram na linha de frente daquela produção. O rugido de Imhotep, que aterrorizou milhões de espectadores, era um verdadeiro monstro sonoro. O designer Leslie Schatz o apelidou de Áudio Frankenstein. O som final, sobreposto com efeitos de reverberação e graves potentes, era uma mixagem de leão, tigre, jacaré e o gemido desacelerado de um camelo. Poucos na plateia sabiam que estavam ouvindo, literalmente, um coro de feras selvagens a cada vez que o vilão gritava na tela, garantindo a Imhotep uma aura verdadeiramente inumana. Para quebrar a tensão sob o calor escaldante de Marrocos, a equipe desenvolveu um humor peculiar. As garrafas d'água eram rotuladas com nomes jocosos, como suco de múmia, elixir de Imhotep e suor de escaravelho. Um dia, Brendan Fraser levou a piada longe demais. Ele adicionou tinta vermelha à sua água e fingiu cuspir sangue na frente do diretor Stephen Sommers. A encenação foi tão convincente que vários membros da equipe entraram em pânico e interromperam a gravação. O incidente, felizmente, terminou na rolagem de erros e se tornou uma das anedotas mais famosas, provando que, nas palavras de Fraser, você tinha que rir ou derreteria. Filmar no deserto marroquino trouxe uma ameaça biológica inesperada, uma verdadeira infestação de escorpiões. Todas as manhãs, antes do amanhecer, uma equipe especializada inspecionava barracas, botas e caixas de adereços. A prudência era justificada. Uma assistente de produção chegou a ser picada ao vestir um sapato sem revisá-lo. Embora a recuperação tenha sido rápida, o incidente criou uma regra não oficial, seguida por todos: chacoalhe antes de usar. Fraser, no auge do ritual matinal, costumava bater as botas gritando: "Apareça!". A infestação, apesar de não ter causado ferimentos graves, adicionou uma camada extra de tensão a uma filmagem já exaustiva. Apesar de ser uma equipe moderna, a superstição da maldição do faraó tomou conta do set. Muitos se recusaram a levar para casa qualquer adereço, como os escaravelhos falsos ou amuletos, temendo atrair má sorte. Houve rumores sobre equipamentos eletrônicos que falhavam misteriosamente e sonhos estranhos após gravar em certas locações. Um dublê chegou a pedir dispensa do contrato, alegando sentir que estava sendo observado dentro do set da tumba. A Universal ofereceu suporte psicológico, mas o ambiente permaneceu pesado. A própria Rachel Weisz confessou: houve momentos em que até os mais céticos ficaram um pouco assustados. Em uma das revelações mais irônicas, descobrimos a disparidade salarial no deserto. Os camelos ganhavam mais do que muitos figurantes humanos. Alugados de um criador especializado, os animais tinham horários rígidos, cuidadores pessoais e jornadas limitadas. A diária de um camelo rondava entre 80 e 100 rales por animal, superando os 60 pagos a alguns extras humanos. Fraser ironizou que um dos camelos tinha um catering melhor que o da equipe técnica. A piada não escondia a amarga ironia. Esses animais temperamentais e cuspidores tinham, de fato, melhores condições de trabalho do que grande parte do elenco humano. Apesar das imprecisões históricas, o filme gerou um fenômeno inesperado: um boom nos estudos de egiptologia. Após a estreia, universidades no Zimbábue e Reino Unido registraram um aumento notável de matrículas em programas de arqueologia e egiptologia. Em universidades como Chicago e Cambridge, as turmas de egiptologia ficaram lotadas por anos.
Museus notaram um aumento de visitantes em exposições egípcias. O fenômeno foi apelidado de efeito múmia, provando que o filme, mesmo com a fantasia, despertou uma autêntica curiosidade científica. Como brincou um professor, os alunos vieram por Imhotep, mas ficaram pelos hieróglifos. A prova final da jornada épica foi a emoção do protagonista no último dia. Brendan Fraser não apenas trabalhou com os animais, ele criou um vínculo especial com o camelo que montava no deserto, batizado carinhosamente de Bert. Ao descobrir que Bert voltaria ao trabalho pesado após as filmagens, Fraser decidiu intervir. Ele pagou pelo resgate do camelo e o entregou aos cuidados de uma família berbere local que prometeu aposentá-lo. Ele merecia uma aposentadoria melhor do que a minha, brincou o ator, chamando Bert de seu coadjuvante mais ranzinza. Exausto e grato após meses de calor extremo, acidentes e picadas, o último dia de gravação foi profundamente comovente. Fraser rompeu em lágrimas ao fazer seu discurso de despedida, agradecendo à equipe por resistir a tudo, desde a insolação aos escorpiões, e chamando-o de o set mais inesquecível da minha vida. A ovação foi instantânea e emocionada. Anos depois, Fraser confessaria que A Múmia marcou um divisor de águas. Foi o momento em que senti que realmente tinha conquistado meu lugar em Hollywood. A Múmia, 1999, não foi apenas um sucesso de bilheteria. Foi uma odisseia nos bastidores. De camelos bem pagos a acrobacias mortais, esta obra construiu seu legado sobre o caos, o charme e um toque inegável de magia antiga. Qual destas revelações sobre os bastidores de A Múmia mais te surpreendeu?